Como garantir o comprometimento dos seus líderes? Empresário, seja bem-vindo ao nosso podcast Acelera Líderes, onde hoje nós vamos falar de comprometimento. Edson, bem-vindo a esse episódio que está espetacular, esse episódio do podcast Acelera Líderes. Bom dia, senhor Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo em horários alternativos aí. E vamos nessa. Líder descomprometido não pode existir. E de cara, já vem aqui uma pergunta que não quer calar. Eu perguntei para mim mesmo, né? Comprometimento de um líder. É possível ele ser medido de alguma forma? Ou pela observação já dá para entender alguma coisa? Só observando, a gente não corre o risco de fazer um julgamento injusto. Então, Edson, com base na sua experiência, quando a gente fala desse comprometimento dos líderes, quais são os passos iniciais que o empresário precisa dar para ele, de fato, entender o quanto esses líderes estão comprometidos hoje? Isso de uma forma consciente, não de uma forma empírica, de uma forma Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, como que o empresário ele consegue perceber o quanto os líderes atualmente estão ou não comprometidos? Porque eu acredito que tem que partir da premissa, né? Ele tem que saber se está, se não está, em qual nível que está, para ele fazer alguma coisa. Como que o empresário consegue saber isso? Gleidson, primeiro, vamos... Isso que eu vou fazer aqui é fundamental para responder a sua pergunta e é fundamental para que a pessoa lá na empresa possa fazer da maneira certa. Que é o seguinte, vamos voltar à base. Opa, Vamos entender do que a gente está falando. ok. Por quê? Vou dar um exemplo aqui do que acontece nas empresas. Muitas vezes o líder senta lá com o liderado, porque precisa dar um feedback para ele, e fala assim, rapaz, não estou entendendo. O seu trabalho, você não está dedicado, você não está comprometido aqui na empresa. E aqui na empresa, a gente precisa de gente mais dedicada, mais comprometida. Já ouvi muito assim, você tem que vestir a camisa da empresa, Tem que vestir a camisa da empresa, fazer como dono, isso aqui tem é que ter nosso, cabeça de eu dono. cresço, você cresce. É. E aí o cara fala assim, entendeu? Entendi. E aí o cara sai. Esse cara tem que fazer o quê? Ele saiu dessa reunião. Escutou que ele tem que ter cabeça de dono, que ele tem que vestir a camisa, que ele tem que ser comprometido, que ele tem que ser dedicado, que o trabalho dele não está bom. Isso quando dá feedback. Porque tem muitos que nem dão. O que é pior ainda. Nem sei se é pior, porque é tão ruim os dois. Mas esse cara sai da reunião, você vai fazer o quê? Eu vou ser mais dedicado. Você vai dedicado. Então, eu tô chegando atrasado, eu vou passar a chegar na hora certa. Daí uma semana o cara chama ele e fala, rapaz, já conversei com você, nada tá adiantando. Sabe, mas eu já mudei. Mesmo que eles não têm clareza do que é necessário fazer. Alguns começam a achar que isso significa ter que fazer hora extra, outros começam a achar que tem que executar, executar, executar mais. Correria. Vida louca. Um vai achar que ele tem que fazer mais rápido para entregar mais rápido, o outro vai achar que ele tem que dedicar mais para entregar mais qualidade. Então o cara não sabe se ele quer mais rápido, se ele quer mais qualidade. Qual dos dois? Eu quero os dois, rápido com qualidade. Aí não existe, né? Mas, então, não tem clareza. Então, primeiro a gente tem que voltar quando falo na base, é gerar essa clareza e entender o que a gente está falando de comprometimento. Eu comecei falando, não tem condições de líderes não serem comprometidos. Alguém pode pensar, bom, na empresa todo mundo tem que ser comprometido. Nem sempre. Se todo mundo for comprometido, pode dar problema. Por quê? Justamente porque a gente não tem clareza do que a gente está falando. O que é ser comprometido? Tem uma história, Gleide, sobre comprometimento e sobre participação, né? A diferença entre um e outro, que é aquela piadinha do porco e da galinha, né? Porco e a galinha falou com o porco, rapaz, vou montar um restaurante para nós. Nós vamos ganhar muito dinheiro. O porco falou, vamos montar, o restaurante vai vender o quê? Ele falou, ovos e bacon. Nossa, pai. Quer dizer, a galinha tem uma participação importante, vai fornecer os ovos.
Mas o porco, meu amigo, ele está realmente comprometido, ele vai ter que fornecer o bacon. Então, é uma diferença muito grande entre fornecer os ovos e fornecer o bacon. É uma diferença muito grande de participar e estar comprometido. Então, a gente precisa entender o que a gente quer como comprometimento. Comprometimento é quando você, entre aspas, está realmente doando seu sangue pro resultado. Você não está só participando. Você não está só fazendo a sua parte, vamos dizer assim. Eu estou fazendo a minha parte, está aqui os ovos do prato, ovos e bacon. Não, meu amigo, eu estou comprometido com o resultado. Estar comprometido com o resultado quer dizer que não é pensar só no meu mundinho, no meu quadrado. É ter a visão mais estratégica, ter a visão mais sistêmica, ver o todo, ser capaz de se sacrificar para gerar o resultado. O que é que eu chamo de sacrificar? Eu chamo simplesmente de, às vezes, eu ter que pegar uma parte maior do trabalho para fazer, para conseguir chegar no resultado e não ficar assim, não. Eu vou fazer a minha parte. Eu faço a minha parte muito bem. Ok, maravilha. Tem gente que é muito boa no que faz, mas ela só faz a parte dela, não assume nenhum passo a mais. Então, ela precisa se comprometer. E às vezes eu tenho receio de dar algum tipo de orientação para o outro, de compartilhar alguma informação com medo de perder o cargo. Não só compartilhar, mas às vezes a pessoa ela não quer sair da zona de conforto dela. Vai dar trabalho, né? Ah, mas por que eu vou fazer isso aí se isso aí quem faz é o marketing, não sou eu? Você vai fazer, meu amigo, porque está comprometido com o resultado. E nesse momento, ou o marketing falhou, ou ele não pode, ou sei lá qual o motivo, mas eu preciso que você faça. Então, o cara que está comprometido, ele não pergunta assim, ah, isso aí não é meu, isso é do marketing, ou isso aí é do fulano. Não fico Ele conversando. olha e fala assim, cara, se isso aqui não for feito, não tem o resultado. Me dá aí que eu faço. Eu fico até mais tarde, eu levo para casa, eu aperto um pouquinho o meu aqui, agilizo aqui. Eu não estou falando que esse cara tem que carregar o mundo nas costas para todo mundo, estou falando que ele tem que participar mais saindo do quadrado dele. Isso é ser comprometido. Então, ser comprometido não é só fazer o seu, é fazer o esforço necessário, inclusive junto com outros, para chegar no resultado. Nesse momento, alguém pode estar pensando assim, ah, mas se o outro não quer fazer? Ó, esse não tem comprometimento. Se ele está pensando assim, porque o meu pensamento é, cara, eu vou fazer o que eu preciso fazer para entregar o resultado que a empresa precisa do resultado, isso é comprometimento. Então, vou doar o bacon, vou fazer um pouco mais, eu vou me dedicar para entregar. E todo líder deveria ser assim, porque o líder ele é responsável por criar a conexão entre as equipes. Sim. Então, preciso ter conexão, preciso estar conectado com outro líder para que nós juntos possamos entregar resultado. Ponto. Aqui nós entendemos o que é comprometido. Porque talvez eu olhe uma pessoa que chega na hora certa, sai na hora certa, trabalha muito, entrega um trabalho maravilhoso, com ótima qualidade, e ele é muito bom naquilo que ele faz, mas só faz aquilo. Esse cara, não, esse cara é comprometido com a empresa. Não. Ele é dedicado, ele é responsável. Comprometimento é um passo a mais, por isso que tem a diferença. Senão é tudo igual, é um passo a mais. Bom, dito isso, você perguntou como é que o empresário pode saber. E aí você usou uma palavra chamada, não corre risco de julgar errado? Ponto. Toda vez que você julga, a chance de errar é maior do que de acertar. Então você tem que olhar para fatos. Opa. Quais são os fatos? A participação dessa pessoa intra-equipes, quando ele vai tomar uma decisão, ele pensa só no mundo dele, no departamento, no setor dele, ou ele pensa na empresa como um todo? Às vezes, sendo capaz de sacrificar a sua área, sacrificar que eu digo, assumir um pouco mais de responsabilidade ou de tarefas, em detrimento da outra área, para que o resultado seja alcançado. Então, essa pessoa está com foco sempre no resultado como um todo para a empresa, ou só para a área dele, ou só para ele? É fácil observar, é relativamente fácil observar isso. A partir disso, eu não julgo mais, porque eu estou tendo uma percepção a partir de fatos. Eu estou vendo fatos acontecendo, e aí eu vejo se a pessoa é comprometida ou não. Esse é o nível em que os líderes precisam estar.
Aí, de repente, alguém pensa, mas aí é todo mundo que tem que estar assim. Não, não. A sua equipe operacional, aquela que executa o dia inteiro, aquela que vende, que está vendendo ali para aquele vendedor, aquela, se for um programador que senta ali para digitar o código, se for alguém do financeiro, é aquele que faz o fechamento de caixa, é aquele que faz o recebimento no caixa do supermercado. Essa pessoa ela não pode ter um nível de comprometimento. Imagina o caixa do supermercado, está atendendo um cliente ali e ele é comprometido. Então, ele está olhando todo para ver se está acontecendo alguma coisa e para ver se pode ajudar o outro. Não, meu amigo, eu quero que você seja só responsável pelo que você faz, dedicado. Atenda esse cliente bem, o seu líder vai olhar o resto. Isso aí. Né? Então, não é todo mundo. Eu preciso de gente dedicada, responsável, fazendo o trabalho dela, entregando o trabalho dela bem feito, para que o líder dela consiga olhar o todo. Então, aí eu consigo criar uma engrenagem que realmente funciona. Senão, todo mundo quer fazer a mesma... Todo mundo quer fazer igual, aí vai dar errado. Então, Começa a inverter papéis, né? eu preciso de líderes que sejam comprometidos. Líderes eu não posso ter a opção dele não ser. Eu sei que tem muitos que não são. Por quê? Justamente porque o empresário não tem essa clareza e não conseguiu fazer o trabalho para acelerar o desenvolvimento do líder nesse sentido. Mas o certo é, o ideal, o mundo perfeito, eu não posso ter líderes que não estejam comprometidos. Ô Edson, nesse aspecto, a cultura da empresa vai ser um divisor de águas. Viu? Porque imagina, 100%. como um empresário ele adquiriu o hábito de lidar com esse tipo de situação, pode mudar totalmente o jogo, para melhor ou para pior. Porque Totalmente. se ele lida já com esse jogo de uma forma equivocada, quando olha para o comprometimento, foi ótimo você ter esclarecido já desde o início, todas as atitudes, todos os direcionamentos, por conta de uma percepção equivocada já serão equivocados. A cultura aí vai ser fundamental. A cultura é fundamental, porque a cultura engloba tudo isso que eu te falei. Quer dizer, a cultura é a forma como a empresa, a cultura intencional, né? Toda empresa tem a sua cultura. Muitas delas não é intencional, ou seja, ela é construída no dia a dia, à medida que as coisas vão acontecendo. Toda empresa pequena normalmente é isso. Eu abri uma empresa e normal é que a gente comece a trabalhar sem pensar nisso, então eu vou formando uma cultura. Cultura é a forma como as coisas acontecem na empresa. Toda cultura intencional, ou seja, eu quero que a minha empresa seja construída com esses valores, com esse propósito. Quero que ela seja construída com esses princípios aqui. Então, aí você tem todo um trabalho para formatar essa cultura, para depois você alinhar, depois ou no processo, alinhar os líderes a essa cultura. Mas toda cultura intencional, ela já vai criar esse ambiente para que a coisa aconteça. Então, ela é uma, assim como você mostrou no outro episódio, o livro do hábito, Sim, toda cultura vai formando hábito dentro da empresa. Então, ela vai formando esse jeito de fazer as coisas. Então, ela é fundamental no processo, caso você queira criar parâmetros que organizem todo esse acontecimento. A cultura faz isso. correto. Ô Edson, vi um negócio na minha cabeça aqui, rapaz. Por exemplo, quando você fala desse líder comprometido, eu visualizo assim: a empresa tem o dono, tem o empresário. Esse empresário, ele tem aqui uma galera aqui, ó, tem uma equipe de líderes mesmo, que já o apoiam ali, já o ajudam. Muitas vezes essas pessoas, elas vieram para a liderança porque elas têm muita competência técnica, alguns porque são bons de relacionamento, são pessoas que sabem se relacionar umas com as outras. Outras é porque eram tão velhos de casa que desenvolveram confiança e estão ali. O negócio que vem na minha cabeça, quando você fala de integração, quando você fala de repente, o líder que está no setor A dá um apoio, ainda que momentâneo, para o setor B,
de que maneira isso pode acontecer, essa integração entre a liderança, esse passeio entre os setores, como que isso pode acontecer de uma forma saudável na empresa, para não dar a impressão assim, o Gleidson, que é lá do Recursos Humanos, ele agora está entrando no trabalho do Edson, está querendo mandar no setor do Edson, que é tecnologia. O Edson é o líder lá do setor de tecnologia, o Gleidson é o líder do setor de RH. Aí está o Gleidson lá no setor do Edson, dando um pitaco. E de repente, dependendo de como isso acontece, pode gerar até um desconforto ali entre o Edson e o Gleidson. Poxa, está querendo mandar na minha equipe? Está querendo mandar no meu setor? E ao invés de encarar a atitude do outro como algo saudável e benéfico para o todo, pode talvez gerar uma barreira de um para com o outro e um pensamento assim, opa, tá querendo pegar também o meu cargo? Tá querendo me jogar para escanteio? Tá armando alguma coisa contra mim? Então, como isso pode acontecer do seu ponto de vista, com base na sua experiência, de uma maneira saudável, para não gerar esses tipos de conflitos tóxicos, mas gerar de fato ali aquele engajamento, aquela interação, pensando no crescimento, pensando no todo. Ô, Gleidson, a gente falou agora que comprometimento é você focar no resultado e não no seu mundinho, né? Sim. Primeira coisa. A segunda coisa você está falando de gestão de conflito. Então, a forma de você gerir conflitos, geralmente, conflitos se resolvem. A grande maioria, pode pensar em 99% dos conflitos se resolvem com uma boa conversa. Sim, diálogo. Tentar conversar, gerar clareza. Então, guarda esse ponto aí. A cultura que você falou. Qual que é a cultura da empresa? A cultura é essa de eu faço o meu, você faz o seu? Ou é a cultura de integração? Então, tudo isso vai juntando. Outro elemento. Quando o líder... Olha, você me perguntou assim, olha que interessante, você me perguntou assim, como é que o empresário pode observar se o líder está comprometido ou não? Aí eu voltei na base, expliquei o que é comprometimento, certo? Certo. Então, um líder que alguém está fazendo, comprometido com o resultado, e ele acaba entrando no meio, na área do outro, porque isso pode acontecer, qual que é a reação de um líder comprometido com o resultado? Ela é de que jeito? E qual que é a reação de um líder que está só no seu quadrado? Opa, A isso aí é bom. reação do líder que está só no seu quadrado é não se meta na minha área. Você faz o seu, eu faço o meu. Sim. A reação do líder comprometido é: opa, se esse cara teve que fazer isso aqui na minha área, porque eu não devo estar fazendo direito, né? Então, o líder comprometido está aberto ao feedback. Ele está aberto ao feedback que é falado para ele ou o feedback que é só transmitido sem precisar falar, ou seja, alguém que está fazendo o que eu deveria ter feito. Então, do ponto de vista da liderança, eu estar aberto a feedback, eu entender que alguém trouxe uma informação falada ou não, de que certas coisas na minha área não estão funcionando bem, por isso alguém teve que ir lá, deu um pitaco, se meter, alguma coisa assim. Ou seja, o comprometido vai agradecer o outro. O comprometido vai falar assim, rapaz, tá certo, hein? Por mais que o outro tenha agido errado, talvez, é isso. Por Sim. mais que o outro tenha agido errado, eu vou olhar e falar, mas tá certo. Ele agiu errado, mas eu também não fiz aquela parte ali. Aí eu corrijo o meu. Para mim foi desrespeitoso, só que tá certo, porque pelo todo ali. O cara me xingou de incompetente, ele quis me ofender, mas eu olhei e falei, eu sou incompetente mesmo, então... Deixa eu formar a competência aqui. Aí entra, cara, eu aprendi uma frase com o Leandro Carnal, ele falou uma vez o seguinte, cara, tô passando na rua e alguém falou, você é um filho da... Ele falou assim, cara, eu fico nervoso? Deixa eu ver. Se ele falou verdade, eu tenho motivo para ficar nervoso? Ele falou verdade. E se ele falou mentira, eu tenho motivo para ficar nervoso? Não, ele falou mentira. Então, cara, sigo a minha vida. Então, se alguém fez e entrou na área, eu vou... Cara, ele entrou errado é ele. Eu vou ficar nervoso para quê? Ele entrou certo, ele me deu um feedback, eu vou ficar nervoso para quê? Ele construiu em mim uma mentalidade que eu não tinha.
Então, Gleitson, a primeira coisa é essa. Do ponto de vista da empresa, aí entra a cultura que você trouxe. O que é a cultura, então? Cara, se eu não tenho o hábito na minha empresa de ter uma reunião entre líderes, eu tenho 5 líderes na minha empresa. O cara do marketing, o cara da vendas, a pessoa lá do RH, outra pessoa do financeiro e tal. Se eu não tenho o hábito de, pelo menos, uma vez no trimestre, isso para ser longe, tá? Isso vai ser uma frequência ruim. Pelo menos eu não tenho o hábito de, uma vez por trimestre, reunir ali todos os líderes para a gente discutir objetivos, a gente discutir as questões que precisam ser discutidas abertamente. Se eu não tenho esse hábito, eu estou dizendo para cada um deles, fica cada um no seu quadrado. Tanto é que eu nem reúno vocês. Sim. Fica cada um. Então, a cultura está dizendo isso. Agora, se a cultura de reunir ali, pelo menos, vamos colocar mais adequado aí, uma vez por mês, para a gente trocar ideia, para a gente ver o que o outro está fazendo que eu possa aproveitar no meu, para alguém dizer o quanto aquele negócio que você faz ali interfere no meu, aqui me atrapalha ou me ajuda. Se eu tenho esse hábito de trabalhar essa reunião entre líderes para trocar ideias e conectar os líderes para que eles sejam mais comprometidos, se eu tenho essa cultura, isso aí que você falou dificilmente vai acontecer, ou vai acontecer num grau muito pequeno. Então, eu resolvo o problema com cultura. Do ponto de vista da empresa, cultura. Alinhamento de liderança. Alinhamento de liderança, eu preciso de líderes juntos na discussão. Sim. Do ponto de vista do líder, cara, esteja aberto ao feedback. Se o cara fez e ele está errado, vai lá e conversa com ele. Educadamente. Ou entenda o que ele estava querendo fazer. Mas um cara comprometido, ele vai entender o que o outro estava querendo alcançar ao fazer aquilo. Eu não estou comprometido com a ação. Nem justificativa, né? Eu não estou comprometido com a ação, estou comprometido com o resultado. Então, eu vou entender. E se ele me falar e eu ver que aquilo ali era para eu ter feito, eu dizer, cara, eu te pedi isso aqui, era para você ter entregue semana passada, você não entregou, eu fui lá, peguei e fez. Falei, desculpa aí, você está certo. Vamos planejar melhor da próxima vez para cumprir o que eu prometo. Sim. E isso é interessante. E eu até estava pensando aqui, enquanto você estava falando, sobre o quanto seria útil se o empresário fizesse isso de uma forma consciente. Por exemplo, o João, Maria, Joaquim, está ali reunido, né, esses líderes, ele virasse e conscientemente falasse, olha, vamos fazer uma experiência aqui, vocês vão fazer um passeio entre os setores, entre as responsabilidades de cada um. Esse passeio intencional. Então, o João vai no setor da Maria, Maria no do João, entende como é que aquele setor funciona, porque muitas das vezes a pessoa ela é formada tecnicamente em uma área e ela entende muito de uma área, isso acontece com todos nós, e é ignorante na outra. Então, nós tendemos a ver a outra área, e aqui já dou nome para ficar até mais prático, uma pessoa que às vezes está na área dos recursos humanos, ela tende a ver a área financeira com o olhar de recursos humanos, não com o olhar do financeiro. Então, se esse sujeito tem a oportunidade de passear no financeiro, entender como que é esse mundo, quais são as responsabilidades ali, as preocupações, os anseios, fica até mais simples esse apoio mútuo e diminui aquela barreira da resistência de achar que está querendo tomar o lugar, né? Porque dificilmente alguém que não é das exatas vai querer mexer com exato no dia a dia. Pode ser que alguém que não é das exatas tenha que fazer uma intervenção no setor das exatas, mas ele não vai querer mexer com aquilo, porque senão ele teria formado, teria se preparado, teria toda uma preparação para das exatas, não estaria mexendo com outra área que não seja. Exatamente, a gente vê muito conflito nas empresas entre alguns setores, normal e tal, mas, por exemplo, vendas e financeiro. Então, o vendedor está ali vendendo, o pedido cai na empresa, o financeiro demora, o processo do financeiro demora demais para liberar um pedido, por exemplo, porque ele passa ali por uma análise de crédito, ele passa por uma análise não sei o quê, análise de, sei lá, as várias análises lá que o financeiro faz, e o vendedor fica bravo com aquilo, porque ele tem que manter a meta dele, aquele pedido não está sendo liberado, o cliente está perguntando, já passou, e aí liga para a empresa, briga com o financeiro. Você é ruim de serviço, cara? Eu estou vendendo aqui para manter essa empresa, você não faz nada. Eu já vi isso.
E aí porque o cara não tem noção do que acontece dentro do financeiro. Você pega esse cara, dificilmente você vai pegar o vendedor, porque se você trouxer todos os vendedores para dentro do financeiro, você não tem venda, mas o líder dele, Sim. você pega ele, traz para dentro do financeiro, explica para ele como que o financeiro funciona, explica para ele como que o processo funciona, e muitas vezes ele vai ver ali que o pedido para liberar não é só daquele cara, tem 30 outros na frente, aquele é o 31º, e é justo que ele passe na frente de todos os outros? Não é. Aí o líder dele, aquele gerente de vendas, vai olhar e aí você pergunta para ele, o que você acha que eu devo fazer num caso desse? Né? Não tem muito o que fazer, não, né? Tem que ser isso aí mesmo, né? Aí esse cara mesmo acalma a equipe dele. Sim. Então, o cara conhecer como... Muitos colaboradores, Gleidson, muitas pessoas não sabem como a empresa funciona. Não Como sabem. todo, né? Ela só conhece o pedacinho dela. Sim. Então, no começo eu falei, líder tem que ser comprometido. Não dá para você pegar todos os vendedores e trazer para dentro do financeiro. Mas dá para você pegar o líder, trazer para dentro do financeiro, para ele conhecer como que o fluxo financeiro funciona, para ele levar essa informação e cuidar da equipe dele. Esse líder comprometido, na hora que o vendedor reclamar, ele vai falar, cara, eu vou ligar no financeiro para você, vou dar uma olhada, mas eu conheço como é que funciona lá. Quando seu pedido chega, já tem 20 na frente. Então, ele tem que cuidar daquele 20 para depois cuidar do 21º. Então, ele já acalma a equipe dele ali, não deixa aquilo chegar na empresa, e ele vai ligar para o financeiro, e aí a conversa é outra, porque ele já sabe como é que funciona. Ele só vai pegar um status, fulano, como é que tá aí? O pedido do fulano aí, você me dá um status, cara, chegou ali mesmo, mas ele é o 18º ali, mas daqui a pouco nós vamos liberar ele. Não, beleza, então. Muda tudo, né? Muda. E aí você pode, Sabe? no mínimo, fazer isso que você falou e que eu complementei, que é explicar para o cara como que o fluxo funciona. Em algumas empresas, elas pegam esse líder e colocam ele para trabalhar uma semana no financeiro. Meu amigo, você vai trabalhar uma semana aqui para você entender como é que isso aqui funciona. Que é o que a gente chama de job rotation, né? Sim. Que é a rotação de tarefas, de trabalho. E o cara fica ali dentro, ele quase morre, porque aquilo ali não é o mundo dele. Exato. Ele sai dali falando, Deus me livre daquele trabalho. Exatamente. Quando ele sai dali falando, Deus me livre naquele trabalho, o que isso acabou de acontecer, cara? Você gerou mais empatia nesse cara. Exato. E agora ele entende a vida do outro. E ele sabe que a vida do outro é pesada. Sim. E o outro também vai assim, você tá vendo o que eu passo aqui, né? Não é só dele, que é Sim. pesada, que é difícil. Ele entende, então você gera empatia entre as pessoas. Que é o que todo mundo quer. O que você precisa das pessoas nessa vaga? Precisa que tenha empatia. Nem sabe o que é isso. Não sabe o que é. Ela põe lá uma semana que ela sai de lá dizendo, Deus me livre, graças a Deus que eu trabalho nesse outro lugar aqui. Ainda bem que tem ele para poder ficar lá para fazer. Ainda bem que tem aquele doido para fazer aquele trabalho lá. Exato. Mas automaticamente agora, quando ele precisa de alguma coisa, alguém reclama com ele e fala assim, vou pôr você lá para você ver. Exato. Não conhece como é que funciona aquilo lá. Então, você gera simpatia e gera mais conexão entre as pessoas, além de melhorar o fluxo e o comprometimento de todo mundo, porque o cara não pensa só no mundo dele mais, ele pensa no todo. Então, é fundamental que as pessoas, no mínimo, se você não tem condição de pegar e colocar ele uma semana lá, que tenha, por exemplo, como nós falamos, esse encontro de líderes, para que um possa explicar para o outro como é que funciona o trabalho dele. Isso é fundamental para gerar empatia nas pessoas. Se está tendo muito conflito entre dois setores, no mínimo, faça essa apresentação de como funciona o departamento, o setor dele, e se der, faça o job rotation, que ajuda muito. E isso evita aquela velha máxima. Deixa os dois se virar para lá e o que tiver a boca maior engole o outro. Foi para brigar, quem ficar de pé ganha. Perfeito. Empresário, o Edson acabou de te mostrar aí o caminho sobre como garantir o comprometimento de seus líderes. Se você anotou, já que gerou a consciência, agora é aplicar, meu irmão. Aplica, testa, faz o ajuste. O Edson aprofundou aqui sobre o comprometimento como resultado, aprofundou que agora, eu achei até interessante que o Edson deixou para falar o nome chique por último, foi muito bom, porque primeiro falou do conceito, e depois chegou no job rotation, explorou muito a questão do comportamento, ações que você pode fazer e que não gasta dinheiro, gasta ali um pouco de tempo, mas vai trocar um pouco de tempo
para muita paz no futuro, para você fazer aquilo que realmente precisa ser feito, que é cuidar da parte estratégica. Quanto mais próximo da estratégia você estiver, melhor. Depende da complexidade do seu negócio, vez ou outra você vai estar acompanhando a operação. Mas a sua tarefa é cuidar para que os seus líderes cada vez mais sejam formados para fazer aquilo que realmente é o papel do líder, fazer com que pessoas façam. Então agora a bola está na sua mão. É executar. À medida que executar, se quiser compartilhar conosco aqui nos nossos canais no privado, compartilhe. Vai ser um prazer receber a sua mensagem, interagir, trocar essa ideia com você mais no privado. Se você não nos segue ainda, siga, faça comentários, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais empresários. E assim a gente vai formando essa grande comunidade de empresários que tem essa mentalidade aberta para a formação de líderes do jeito certo. É isso que você encontra aqui no Acelera Líderes, é isso que você encontra no Edson, com essa mais larga experiência nessa área. Um abraço, empresário. Edson, um abraço. Obrigado aí pelo seu tempo. Gleison, até a próxima, com mais um tema aí que escolheremos, mais algumas técnicas e informações para desenvolver líderes, alinhar líderes à cultura da empresa. Nos vemos na próxima.